Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Natural de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, o Júlio César de Souza Figueiredo, procurando encontrar a felicidade verdadeira, desde muito cedo se envolveu em todo tipo de relacionamento e circunstância. Mas também teve a oportunidade de realizar o grande sonho de estudar gastronomia em uma das melhores faculdades e mais renomadas do mundo, a Le Cordon Bleu. E, paralelamente a isso, ainda conhecer um Deus que mudaria sua vida em 180 graus. Mas será que Deus gostaria de usar um chefe de cozinha para um trabalho em sua obra? É isso que nós vamos saber agora, porque o Júlio está aqui com a gente hoje. Júlio, que prazer ter você todo aqui. meu. Estava muito curiosa para te conhecer. Você é muito bem-vindo, Muito viu? obrigado, querida. Contextualiza pra gente, Júlio, a sua infância ali, a sua criação, sua família. Então, eu sou de minha família era católica, muito não praticante assim, mas sempre o meu avô, por parte de mãe, ele era um cara muito crente, assim, tinha uma crença muito forte. Então, desde pequeno, ele fez com que a gente fosse fazer catequese, crisma, todas essas coisas na igreja, né? Mas eu nunca tive um contato forte com isso. A minha família, uma família assim que sempre creu em Deus e tudo, mas nunca, não foi forte na fé de ir atrás e pesquisar e saber mais e tudo. E tive uma infância assim boa, minha família, os meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos de idade, né? Mas minha família sempre foi unida no possível e a gente passou algumas dificuldades e tudo assim, mas no mais assim foi tranquilo. Normal, né? Como toda família que É, passou dificuldades, problemas, mas um foi dá embora. força pro outro e a gente vai Exatamente, seguindo. exatamente. Você, pessoalmente, como criança ali, né? Você, olhando para trás hoje, você se descreveria mais como uma criança introspectiva, meio espoleta? Muito espoleta, muito. Sempre fui, desde pequenininho. Depois que fui ficando mais velho que me acalmei, mas quando era Ah, é? criança dei trabalho para os meus Olha pais. só. E na sua adolescência e juventude, que estilo de vida que você assumiu para você? Ah, um estilo de vida de festas, de, né, drogas, de me envolver com pessoas erradas e deixar ser influenciado por outras pessoas, né? Coisas assim que afetaram muito a minha adolescência. E muito por Mas, conta, assim, eu acho que até da própria separação dos meus pais abalou muito, assim, minha ideia de família, de estrutura e tudo. mas esse tipo de liberdade, assim, você tinha para seguir qualquer estilo de vida que você quisesse? Por conta da separação dos meus pais, eles meio que perderam aquela de poder me segurar, assim, porque por mais que eles moravam na mesma cidade, se eu brigava com a minha mãe, falava, vou pra casa do meu pai. E aí, um pra querer ganhar o outro, me dava um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de liberdade. E eu acho que aí eles acabaram se perdendo e eu acabei me perdendo junto, no Olha meio dessa só. confusão. Quais foram os primeiros passos que você tomou nesse rumo? Ah, acho que foi começar a ir mal na escola, começar a me envolver com o pessoal assim que não estudava, que gostava de fazer confusão, começar a sair com eles, começar a provar coisas que não deveria. E aí aos pouquinhos só foi aumentando. E o que você destacaria pra gente se você fosse descrever hoje, né? Um final de semana na vida daquele Júlio lá com aquela visão de mundo. O que era o legal pra você? Ir pra festa, virar uma noite em bebedeira, em festa, com os meus amigos, voltar pra casa de manhã só no outro dia.
e continuar bebendo um dia inteiro e festas. E na sua história, chegou a entrar também questão de ilegalidades? Ah, bastante, muito. Nunca tive medo de provar as coisas, em nada. Então, provei muita coisa ilícita, assim, de... Nunca me envolvi com coisa assim, a chegar a ser preso nem nada, mas tipo de drogas, provei N tipo de drogas e tudo Olha por... só. Você chegou num ponto assim que você diria, fui viciado. Cheguei. Cheguei num ponto e até esses dias eu estava conversando com um amigo que eu estava contando um pouco da minha história para ele. E teve uma época que eu usei muita cocaína. E até um dia que chegar no céu, eu quero pedir para Deus se ele me tocou assim para eu sair daquilo, mesmo eu não conhecendo ele ainda, porque foi um momento que eu senti que eu estava usando todo dia e estava começando a viciar naquilo. E da noite pro dia eu acordei e falei, eu não vou mais fazer isso porque isso aí vai me matar. Olha, E o cara que vendia para mim no outro dia, ele desapareceu, eu nunca mais vi ele. O que mas isso é a aconteceu atuação com de ele? Deus na sua Com história, Deus certeza, cuidando de com você. certeza. Puxa vida, eu fico tão assim feliz em ouvir essa parte da sua Uhum, história, né? Porque realmente a gente sabe que as pessoas conseguem se libertar das drogas uhum. independentemente de uma experiência com Ah, com Deus. certeza. Então, Deus não atua na vida só dos drogados, Não, obviamente. não. E mesmo aqueles que não conhecem a Deus, talvez até que se dizem ateus, mesmo para essas pessoas, Deus dá uma força de vontade extraordinária. Ele Ou tem uma circunstância misericórdia. dessa, o camarada sumiu da sua cidade, pensa. Sumiu. Ninguém Olha só, sabe para onde ele foi parar. puxa vida, uma libertação na sua vida. Totalmente, totalmente. Que coisa Isso devo boa. totalmente a Deus e Espírito Santo. É verdade. Uhum. Agora, com relação assim a perspectivas de futuro, qual que era o seu sonho? O meu sonho sempre foi fazer gastronomia. Quando eu entrei na faculdade, expliquei para minha mãe falando que queria fazer gastronomia, ela pediu se eu estava ficando louco. Ela falou, você vai fazer o quê? Para ser garçom? Aí Olha, eu fiquei meio assim, sem como poder responder minha mãe, né? Fui fazer mais ou menos o que ela queria. Fiz direito daí no Brasil. então quer dizer É, que direito pode. direito podia, porque era nos olhos dela bem visto pela sociedade e tudo. Eu poderia ter um futuro bom, né? Ter um futuro financeiro bom. Então eu acabei fazendo direito por influência dela, mas desde o começo eu sempre quis fazer gastronomia. Como que são as coisas, né? Uhum, A força da sociedade ali uhum, direcionando a gente, exatamente. limitando os nossos sonhos. Sempre Mas daqui a pouquinho a gente vai ver que o sonho teve o teve, momento dele de se teve. realizar, né? Aham. Mas ainda dentro desse contexto, enquanto você morava ali em Santa Catarina, Uhum. né? Você nesse estilo de vida, sua mãe tinha noção, tinha plena certeza do que acontecia com você? Como é que Não, é? não Não. tinha. Não tinha porque depois que eu conquistei essa liberdade, para você prender uma pessoa de novo que já é um adolescente, que já está começando a ter uma cabeça formada, já é muito mais difícil. Então, como eu trabalhava, ganhava o meu dinheiro, então ela não tinha muito mais como me prender. Então eu saí e fazia as coisas que eu queria porque eu tinha como fazer. Tinha como ir para festa e pagar por aqueles prazeres que eu estava tendo. Você passou por algum momento assim que você diria um momento de desmascaramento ou de vergonha por ter aquele estilo de vida? Eu passei depois que eu realmente conhecia Deus. Aí eu passei. E aí um dia né, teve um dia que eu sentei com a minha mãe e contei tudo para ela que eu tinha feito. Eu quase Então foi assim que ela descobriu. foi Como um é que dia que foi esse eu momento? foi chocante para ela, né? Foi difícil para mim poder falar as coisas, de poder contar coisas que ela não fazia ideia. Muitas vezes que ela poderia ter perdido o filho dela sem ela saber o que estava acontecendo, né? E para ela foi um choque. Ela falou, eu não acredito. E ela se sentiu muito culpada por ter perdido a rédea das coisas, né? Então foi bem complicado. É. Júlio, nessa fase da sua vida, a gente está falando o quê? De 18 anos, 20 A gente tá anos? falando de 14 a 18 anos. 14 a 18 anos. Olha só, não É, foram nem 4 nem 5 meses. não, não, Foi foi muito bastante tempo. tempo. Uhum, Nessa fase, quando você tinha aqueles momentos de reflexão, pensando na vida, aqueles momentos filosóficos, de onde eu vim, uhum, e o universo, o que uhum. te vinha à mente? Na verdade, nada, porque por mais que eu sempre acreditei que existisse um Deus, eu nunca procurei me importar muito com isso de, tipo, procurar quem eu sou, por que eu tô aqui. É só isso aqui que a gente vai viver? Porém, eu tive uma época na minha vida que o meu pai, ele se tornou espírita, então teve uma parte muito forte na minha vida esse negócio do espiritismo, de, né, de tipo saber, da onde a gente vem, para onde a gente está indo. Então,
quando eu estava nessa fase da minha adolescência, isso era o que eu acreditava, que a gente morre e depois volta para continuar, enfim, uma vida sem fim, né? Quando você, por algum motivo, né, via ali os irmãos indo para a igreja, a Bíblia embaixo do braço, o que te vinha à mente? O que você achava dos crentes? Que eram pessoas de cabeça fechada, que elas não sabiam o que elas estavam fazendo. Eu tenho a minha avó, a mãe do meu pai, é uma pessoa muito crente, firme na fé dela. E sempre que ia na casa dela, desde que eu sou criança, eu lembro ela me convidando, filho, vamos na igreja, vamos comigo. E ela lia e tudo a Bíblia e tal, mas o problema é que eu vendo ela, tinha muito aquela questão de as pessoas irem na igreja e roubarem dela por ela é uma senhora, não foi alfabetizada nem nada, sabe ler muito pouco, então pela fé dela entregava tudo e eu via que ela tava acontecendo aquelas coisas e falava, vó, é só isso que eles fazem, é roubar o seu dinheiro, isso aí é comprar, a senhora tá vendendo a sua fé e tudo. Então essas coisas ia me puxando, ia colocando mais distante ainda, né, da igreja, de Deus e tudo. Olha só, Uhum. nessa fase da sua vida, né, se alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, hoje estou te convidando para você ser batizado na igreja, Simplesmente diria não. ser um membro fiel de uma igreja, o que te impediria? Quais eram as amarras que te prendiam ali num mundo totalmente diferente Esse desse? negócio o meu medo era eu me tornar uma pessoa que, tipo, que a gente não iria conseguir mais conversar, a não ser eu falar de Bíblia, pegar uma bibliota na sua cabeça. E alguém querer tomar o meu dinheiro, tipo, tentar me vender uma fé que pra mim não existia, entendeu? Então, primeiro eu já ia falar pra pessoa, olha, muito obrigado, mas não é pra mim isso não. Sem chance. Sem chances, Pois nenhuma. é, sem chances nenhuma. Nenhuma. Olha o ponto onde nós É, chegamos. Sem chances sem nenhuma. chance E nenhuma. esse programa se chama O ponto da virada. 180 graus, o ponto da virada. Conta Exatamente. pra gente o que foi que aconteceu na sua história, Júlio, que fez uma virada na sua vida e você teve um encontro com Jesus. Aí o que aconteceu, Criliane, foi que eu queria muito ir para os Estados Unidos aprender inglês. E eu tinha um irmão que morava nos Estados Unidos na época. Eu fui visitá-lo e a minha mãe foi junto. E lá ela gostou muito, nós gostamos muito e ficou assim, falamos, quando eu voltei para o Brasil, ficou certo que eu iria passar uma temporada nos Estados Unidos para aprender inglês. Voltei, comecei a fazer tudo e meu irmão falou: "Olha, eu vou conseguir um lugar para você aprender inglês, mas vai ser numa faculdade adventista. Ele é o único adventista da minha família." E eu falei, tudo bem, não tem problema, né? Eu acredito que você diga que o curso é muito bom, eu vou pelo curso mesmo, então vou ficar lá 9 meses que é o curso, depois eu volto embora. Deu tudo certo, fui parar nesse lugar. Que lugar que é? Era na Southwestern Adventist University, no Texas. E antes de eu chegar lá, eu tava assim super, né, com uma vontade, nossa, eu vou aprender inglês e tudo mais. Só que quando eu cheguei lá, eu falei, eu tô no meio dos crentes. E agora essas pessoas vão querer ficar falando de Bíblia pra mim e coisa e não sei o que. Eu acho que eu vou me cansar rapidinho deles. Olha, mas o seu estereótipo te denunciava? Denunciava. Por quê? Você diz por eu não ser. Aham. Denunciava porque, por exemplo, eu tenho tatuagens, então as pessoas me viam já tipo. Esse aí é para ser evangelizado. Exatamente. Na cabeça delas passava isso, na minha passava, nossa, estão me olhando e me julgando. Olha É. só. Então, E com você certeza. chega lá no meio dos crentes, No- qual foi a sua primeira impressão? A minha primeira impressão, infelizmente, não foi uma impressão muito boa, porque aconteceu com uma pessoa, assim, aconteceu esse negócio dela me julgar por eu ter a tatuagem. E aí eu já fiquei assim, falei, eu sabia onde que eu tava me metendo. Eu sabia que isso ia acontecer. Liguei pra minha mãe na hora, isso foi 2 dias depois de eu chegar. Falei, mãe, pode comprar passagem que eu vou embora. Não Vou ficar aqui. acredito. A minha mãe, tu vai ficar aí, já tá tudo pago, não sei o que. Não vou, odeio esse lugar. Essas pessoas vão ficar me julgando e não sei o que. E ela falou, não, Olha. filho, aguenta. Ela saía da câmera pra poder chorar, pra eu não ver ela chorando, pra ela criar força e voltar e falar, não, filho, fica aí que eu sei que vai ser bom pra você. Mas com 2 dias você se decepcionou assim? Total. Quer dizer, você não se sentiu bem aceito Nem um lá? pouco, nem um pouco. Aí, então, eu conheci 2 pessoas maravilhosas, que são 2 amigos meus, que eles eram brasileiros, e eu tinha chegado lá, não sabia nada de inglês, então me aproximei muito deles. Eles eram em 3, na verdade. E são pessoas que cresceram na igreja. Então, por aquela proximidade de nós sermos brasileiros, eles sabiam que eu não era, então eles nunca falavam nada
relacionado à Bíblia, nada relacionado a Deus. Eles Ah, mas simplesmente viviam o que eles acreditavam. e daí também você não estranhou? Aí eu comecei a estranhar. E, claro, nas aulas que tinha de inglês, a gente fazia oração, cantava o inário, cantava outras músicas e tudo, mas isso, pra mim, acabava sendo meio superficial. Deixava entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas por estar em contato com esses amigos, começou a chamar a atenção o jeito que eles viviam. E que eles não entravam naquele estereótipo que eu tinha colocado na minha cabeça de que crente é chato e só vai bater Bíblia na minha cabeça. Uhum. Então, eles, aos poucos, começaram a quebrar esse estereótipo pra mim. E eu vi que muitas outras pessoas lá dentro da faculdade também não eram daquele jeito. Então a gente jogava futebol, se divertia, conversava, coisas normais, né? Mas eles sabiam que eu não gostava daquilo, então, portanto, eles não falavam. Me convidavam todo sábado para ir à igreja, na sexta-feira à noite e tudo. Eu ia para poder praticar meu inglês e tudo. E aí, aos poucos, eu fui começando a ficar curioso. E aí, então, eles começaram, falaram, se você quiser, nós vamos, né, te ajudar. Se você não se importar, a gente pode estudar a Bíblia contigo. E aí eu falei, não, tudo bem, então vamos estudar. Olha só, mas Júlio, olha a resposta que você está dando. Uhum, Tudo bem, vou estudar a uhum. Bíblia. Teve algum momento assim de reflexão nessa hora? Falou assim, gente, olha onde que eu tô entrando, olha a porta que eu tô entrando. Teve, e tanto que eu fiz até uma aposta, assim, eu falei, se eu encontrar alguma coisa que vocês dizem que fazem e que não tá aqui dentro, eu paro na hora. Falei, então vocês falam que né, tem a verdade, que é assim, que é assado. Vocês contaram toda a história pra mim. Agora eu vou ler por mim mesmo. E se eu encontrar que vocês estão falando coisa diferente do que tá aqui dentro, acabou o pouquinho de Olha fé que eu tô só, tendo. E eles foram confiantes, falaram, pode pegar essa Bíblia e ler. Se tiver olha qualquer só. coisa que a gente falou que não tá aqui dentro, a gente apoia você sair daqui. Em que momento que vocês começaram a estudar a Bíblia? Isso foi uns 6 meses depois de eu estar lá Quer já. dizer, já estava quase vencendo o seu Já prazo, faltava, né? assim, 3 meses para vencer o meu prazo, né. Uhum. E vocês estudavam quantas vezes por A semana? gente estudava esporadicamente, assim, eles não chegaram a fazer um estudo bíblico, era mais assim, eles me entregaram a Bíblia e falaram: "Júlio, lê, e tudo que você tiver de dúvida, você vem pedir pra gente". Eu falei: "Olha, eu vou ter umas perguntas bem complicadas". Eles falaram: "Não tem problema, a gente vai dar um jeito de responder todas elas". Olha só, e você se lembra por onde você começou? Ah, pelo começo, pelo Gênesis mesmo, né. E já no começo, já comecei a Uhum. bombardear eles de perguntas, eles: "Nossa, isso aí vai ser difícil de lidar". Mas, aos poucos, então, quando venceu esses 9 meses, eu decidi ficar nos Estados Unidos para fazer gastronomia. Falei: "Agora eu vou fazer. Agora eu Uhum. não vou voltar para o Brasil e não vou terminar direito", porque eu tinha trancado a faculdade de direito. Certo. E nessa época eu tinha começado a namorar com uma menina que ela me ajudava no estudo, né. E ela ia para uma outra cidade, continuar o curso dela de enfermagem. E eu falei para minha mãe: "Mãe, eu vou fazer gastronomia na mesma cidade que ela vai, que eu vou seguir essa menina". Aí minha mãe, depois já tinha passado isso, quando eu fui entrar na faculdade era 2009, quando eu fui para os Estados Unidos era 2012, então ela mudou de ideia, ela falou: "Tudo bem, se é isso que realmente você quer, vai e faz. Se vai te fazer feliz, então vai e faz". Então fui para essa outra cidade e aí comecei a frequentar uma igreja mesmo e comecei a fazer estudo bíblico com o pastor da igreja, né. Mas isso aí, Júlio, que você está contando é paralelamente a você ingressar lá na Le Cordon Bleu. Isso, e foi isso quando eu comecei a fazer esse estudo bíblico na igreja, foi quando eu comecei a faculdade de gastronomia. Uhum. Aí que eu comecei realmente a ter estudo com o pastor, dele pegar e sentar, ó, todo sábado você vem aqui antes de manhã cedo e nós vamos fazer estudo bíblico, todo sábado. E aí eu já tinha começado a faculdade de gastronomia. Esses dois mundos não eram assim, a princípio, mundos assim meio que antagônicos? Um ambiente que não era confessional, paralelamente com um ambiente de igreja. Talvez, Júlio, desculpa interromper Não, aí sem essa problema. história, talvez um observador aqui mais crítico e cético, Uhum. né, da nossa conversa, possa estar pensando o seguinte: esse rapaz aí estava mais era apaixonado pela mocinha lá e tal, então estava indo para a igreja mesmo só porque estava E namorando. no começo, realmente, isso influenciou, não tem como dizer que não. Tanto que no começo, até eu e ela, nós tivemos uma conversa e ela falou: "Júlio, você tem que entender que você tem que vir aqui para você conhecer a Deus. Se você tá vindo aqui por minha causa, nem vem, porque eu não vou te salvar, quem vai salvar é Deus". Então aquilo mexeu muito comigo, assim, de tipo: "Não, realmente eu tenho que ir para conhecer a Assumir o Deus". compromisso. Assumir o compromisso. Então a partir dali eu comecei a assumir o compromisso disso, de ir para buscar a Deus.
Tanto que quando comecei a fazer o estudo bíblico, falei para o pastor, olha, eu vou fazer o estudo bíblico porque eu quero conhecer mesmo quem é esse Deus. Que legal isso, quer É, dizer, seu coração já estava aberto. já Puxa tava. vida. Agora, eu imagino que um privilégio desse, de fazer um curso de gastronomia na Le Cordon Uhum. Bleu, isso é um negócio que, puxa vida, bota qualquer pessoa num salto alto, né? E fala, gente, olha onde eu estou. É, E o caminho do evangelho é um caminho de modéstia, de é, simplicidade, de humildade e humilhação, é. muitas vezes. Como que você conseguiu equilibrar esses dois mundos? No começo, como era a igreja e a religião era muito nova para mim, então era um conflito dentro da minha cabeça, porque eu não sabia como agir diante das situações. Eu falava, nossa, mas o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer agora? Então começa a gerar um conflito. A partir da metade da minha faculdade, já que eu comecei a ter a minha cabeça, começar a formar a minha cabeça, tipo, isso aqui é religião, isso é o que eu tô acreditando. Uhum. Isso é o que eu vou seguir porque é isso que a Bíblia fala. Deus falou que é para fazer assim, então vamos fazer assim. Então aí eu comecei a conseguir conciliar as coisas, né, na minha faculdade para estar de acordo com o que Deus quer, né? Júlio, você é um privilegiado. Eu chutaria aqui, sem medo de errar de muito longe, que você talvez seja o único adventista do mundo que teve a oportunidade de se formar em gastronomia pela melhor universidade que tem nessa área. Também acho. E, paralelamente a isso, um mundo espiritual ia se revelando a você, Uhum. você entrando em contato com a misericórdia, com o amor de Deus. Eu quero saber o seguinte: teve algum momento na sua história que foi um momento pontual de entrega do coração a Deus, um ponto da virada na sua história? Teve. Esse ponto foi quando eu estava prestes a terminar o meu estudo bíblico e numa noite, assim, eu estava em casa lendo a Bíblia e me deparei, assim, parei, assim, para pensar em tudo que eu tinha vivido, tudo que tinha acontecido da minha adolescência até aquele ponto da minha vida. E aí eu comecei a ver que eu tinha tido a experiência dos 2 mundos, que eu sabia o que era não estar com Deus e naquele momento eu sabia o que era estar com Deus. E aí eu ouvi Deus falando assim, tipo: "Agora você sabe os 2, se decida. A decisão tá na tua mão. Tu sabe o que que tu fez, tu sabe como era prazeroso, mas que não te trazia bem algum. Agora tu sabe o que que é numa segunda-feira você acordar e ter felicidade porque você tá comigo. Então se decida." E foi naquele momento que eu realmente falei: "Não, então eu vou me entregar, eu vou me batizar e vou seguir essa vida de fazer a vontade de Deus mesmo." E você foi batizado antes de se formar? Eu me batizei no dia da minha formatura. É, Ai, puxa é. vida. Eu entrei num conflito no meio da faculdade, porque eu comecei a pensar assim, eu falei: "Nossa, eu quero fazer um trabalho para Deus, mas o que que eu vou fazer como um chefe?" Porque eu pensei: "Não, se você é enfermeiro, médicos, pastores, né, consegue trabalhar melhor." E aí, lendo um livro da irmã White, que ela fala que é, né, sobre saúde, Que sobre livro que alimentação é? e saudável, é Ciência do Bom Viver. Uhum. E ela fala, e tem um momento que ela fala que as pessoas que cozinham, elas têm 10 dons de Deus. Deus dá 10 dons para elas, para poder cozinhar, porque você alimentar uma pessoa é você alimentar o espírito, a alma. Quando eu li aquilo, eu falei assim: "Nossa, eu não acredito que a minha profissão serve para o reino Olha, de Deus de alguma maneira." que coisa linda Porque eu tinha isso. ficado triste, eu falei: "Como que eu vou poder ajudar? O que que eu vou fazer? Eu só sei cozinhar, então como que isso vai trazer alguém para Deus?" E aí, lendo esses livros dela, ela falava muito disso, que é uma coisa muito importante você poder alimentar uma pessoa bem, de alimentar o espírito dela também. Puxa vida, que significativo isso, Uhum, né? muito. No reino de Deus, se tem uma verdade que é incontestável, é essa de que no reino de Deus há lugar para Para todos, né? todo mundo, para todo Não mundo. importa o seu dom. Não, Que mundo não, maravilhoso esse do reino de verdade, Deus, onde há verdade. lugar para todos. E o dia do seu batismo foi justamente no No dia dia da da minha sua formatura. formatura. Fala um pouquinho pra gente da emoção desse dia. Nesse dia, então, os meus pais, né, meus pais, meus irmãos, foram para minha formatura. Infelizmente, eu queria que o meu irmão mais velho, por ser pastor, tivesse me batizado, mas ele tinha compromisso e não pôde ir aos Estados Unidos para me batizar. Mas foi emocionante pela minha família estar lá. E a minha família foi um dos pontos mais difíceis da minha conversão, deles poderem entender quem o Júlio era e quem o Júlio é agora. Então, eles verem aquele momento de eu entrar num tanque batismal e falar para todo mundo: "Olha, eu realmente estou entregando a minha vida, eu não estou brincando aqui. Eu estou entregando minha vida para Deus, eu quero que Ele tome conta." Então, foi muito emocionante ver eles lá e ver o quanto eles aceitaram isso depois de um bom período, aceitaram assim: "Não, agora
Ele ainda é nosso filho, ele sempre vai ser, mas agora ele tomou um rumo na vida dele que ele sabe que é certo. Júlio, a última pergunta aqui, antes da gente ir para as nossas perguntinhas Uhum. finais. Por que é que você aceitou esse convite para vir aqui nesse programa hoje? Para poder contar a minha história um pouco, pois enquanto eu estava no processo de conversão, eu acho que uma das coisas mais importantes foi poder ouvir as outras pessoas. Ouvir aquelas pessoas que eram parecidas comigo de alguma maneira, pois essas pessoas, elas me tocaram. Ouvir a história delas de superação, de ver que realmente existe um Deus e que ela age na sua vida. Então, tá aqui é poder fazer a mesma coisa que essas outras pessoas fizeram para mim. Talvez alguém vai assistir e vai falar, nossa, tem uma história parecida com ele e Deus pode mudar a minha vida também. E ele É muda. isso mesmo. Apesar de ser único, de você ser único, com certeza a sua história pode mesmo abençoar outras Amém. pessoas. E a gente agradece muito, Júlio, por você ter vindo lá de Goiás. Hoje você é um chefe na rede Na adventista, não é rede isso? adventista, Olha no só, colégio ABC. que Uhum. beleza, que coisa linda. Vamos lá então para o nosso momento aqui, das Vamos? nossas perguntinhas, ping-pong. Uhum. E o tempo? O tempo. Tempo de Deus, né? Que ele continue fazendo o que ele quiser na minha vida. Sucesso. Sucesso vai ser poder atingir o céu. Felicidade. Felicidade é, como eu disse, é poder acordar numa segunda-feira e saber que Deus te ama. Perdão. Algo que Deus pode dar pra gente e é como tirar um peso das nossas costas, todos os dias. Um perigo. Deixar se levar pelo mundo. Um medo. Não ver as pessoas que eu amo no céu. E o seu abraço especial de hoje vai para quem? Vai para muitas pessoas, para o meu irmão Richard, que ele me colocou, né, dentro da faculdade, para o pastor Jeff, que foi quem me batizou, para a Bruna, que foi uma das minhas amigas que me deu estudo bíblico, Wesley também, e para todo mundo que estiver assistindo. E qual que é o versículo da Bíblia que você traz como um versículo especial para você? É o Salmos 40, verso 1, que diz assim: Esperei confiante pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Júlio, eu me sinto muito abençoada com essa história. Realmente já te disse no início, né, que eu estava curiosa para te conhecer. Que bênção que foi te ouvir. Amém. E realmente você tem uma força, você tem uma convicção, uma vitalidade de fé, uma vitalidade espiritual. E o nosso desejo para você é que você realmente continue amadurecendo cada vez mais o seu passo firme na palavra de Deus. Amém. E que o seu ministério possa abençoar, continuar abençoando muitas outras pessoas. Muito obrigado, Muito desejo o obrigada. mesmo para o programa. E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, encantados com essa história tão linda. E como diz o verso bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Muito obrigada pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo programa.